Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Esta noite eu vou trazer uma pequena reflexão, uma reflexão que está alicerçada lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 36, a segunda parte. Uma reflexão que falou muito comigo. A palavra fala muito comigo, a palavra que expressa muito. Vamos ler. O profeta Elias disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Esta breve oração feita pelo profeta Elias, no episódio vivido no Monte Carmelo, quando disputava com os adoradores de Baal. É uma oração recheada de confiança, mas também de dependência. Em oração, Elias expressava o digno desejo de que Israel assumisse uma nova postura de confiança e de obediência. Em outro aspecto dessa oração de Elias, observamos que ele não queria a glória para si. E por isso ele enfatiza: segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Nós não somos capazes de fazer nada em nós mesmos. Ele é quem opera tudo em todos. Em Romanos 9:16 temos: portanto, isto não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Estar na dependência de Deus é a melhor coisa que um homem, que uma mulher pode fazer, pois não há melhor coisa do que fazer a vontade do Pai. E ainda mais estar em sua presença. No mundo no qual vivemos, vemos pessoas dependendo de muitas coisas, mas não dependendo de Deus. Pessoas se apegam às coisas passageiras, mas, porém, não se apegam a Deus. A breve história do profeta Elias tem muito a nos ensinar. Não esqueçamos que Elias, como Tiago nos diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sua prática de vida e experiência com Deus podem ser vivenciadas por cada um de nós. Os dias em que Elias viveu eram dias de grande prova e crise. Aqueles eram dias de fome, de miséria, de seca, de injustiça, de abuso de poder. Com grande certeza existem similaridades entre os problemas enfrentados por Elias e os desafios vividos por muitos de nós atualmente. Talvez as situações sejam diferentes daquelas deparadas pelo profeta de Israel, mas certamente todos nós enfrentamos lutas, confrontos, desencontros, ou como a nossa linguagem cristã nos diz, todos nós passamos por vales e desertos. Se a gente lê o texto de 1 Reis 17, do versículo 1 ao 17, notemos que o mesmo nos fala de seca, de fome, de morte. Elias enfrentou todas essas dificuldades e problemas. O proveitoso para nós é observarmos como ele encarou tais dificuldades. É muito fácil falar sobre dependência de Deus, mas é muito difícil viver. Estar na dependência em meio à crise e escassez.
Refiro à escassez no sentido mais amplo. Escassez material, escassez emocional, escassez espiritual. Quantas vezes tentamos resolver os problemas da nossa maneira e automaticamente saímos da dependência de Deus. Deixamos de estar debaixo de seus cuidados. No texto que eu citei anteriormente, Elias encontra-se em situação de tal impotência e sendo notória a sua dependência em relação a Deus. Inclusive, Deus usa terceiros para abençoar a vida deles. Nos momentos de escassez e crise, ao invés de sermos tentados a depender dos recursos e das nossas próprias ações, devemos buscar o Altíssimo. Devemos agir debaixo da dependência de Deus. Não devemos esquecer a própria experiência de Jesus Cristo, quando de sua tentação no deserto. Aqueles também foram dias de escassez, de fome, de sede. O diabo se aproximava e oferecia todos os recursos para que Jesus enfrentasse aqueles momentos maus. Jesus de pronto responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é uma grande lição para nós. Devemos depender totalmente de Deus em nossas vidas. Voltando para Elias, em Querite, não havia água e nem alimento, mas o profeta não passou fome nem sede, pois Deus proveu tais necessidades. Em Serepta ainda prevalecia a crise, a fome ainda reinava, mas Deus usou uma viúva para saciar a fome do profeta. Quando nós estamos na dependência de Deus, Ele não nos deixa desamparados. A palavra desamparados no dicionário tem o sentido de aquele que não tem amparo, abandonado. Pode ter certeza que quando você é dependente de Deus, Deus nunca te abandona e nunca te abandonará. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua situação, você não está sozinho. Deus está contigo. Na Bíblia nós temos diversos exemplos, como o exemplo do povo quando sai do Egito. À medida que o povo ia caminhando, Deus ia com eles. Durante o dia, uma nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. A nuvem fazia sombra e o fogo iluminava o caminho. E quando eles ficaram com fome, Deus mandou o maná. No livro de Daniel, nós temos as histórias de Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 homens, juntamente com Daniel, foram levados para a Babilônia. Tiveram seus nomes mudados. Nabucodonosor fez um decreto obrigando a todos a abandonar, a adorarem uma estátua de ouro. Todos adoraram, menos eles. Quando o rei soube disso, ficou furioso. Mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. E mandou jogar aqueles 3 homens amarrados. Mas em dado momento, o rei olhou para a fornalha e perguntou: não eram realmente 3 que foram lançados? E os homens confirmaram. E o rei falou, eis que vejo 4 homens soltos andando. Quando mandaram sair os 3,
não havia nenhum chamuscado, não havia cheiro de queimado, não havia nada. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Tenha certeza que nesta luta que estamos passando, Deus está conosco. Nem que Ele tire o sono de alguém, como fez com Daniel. Nós somos desafiados a viver entre a naturalidade e a sobrenaturalidade. Voltando para a história de Elias, Elias é mostrado na Bíblia como alguém que vive nessa fronteira do natural e sobrenatural. Ele aceita o fato de que Deus sempre vem a nós através dessas duas dimensões. O natural nessa história era a fonte de Querite. Era uma fonte real, alimentada, ao que tudo indica, por águas da chuva. Nós podemos ver que depois de um tempo ela vem a secar. O sobrenatural nesta história é que os corvos são instrumentos utilizados por Deus para trazer alimentos, pão e carne para o profeta. Em Serepta, o natural era composto por uma viúva, uma porção de farinha, um pouco de azeite no botija. A viúva estava desesperada, porque seus recursos acabaram, e ela e seu filho morreriam de fome. O sobrenatural foi o milagre da farinha e do azeite não mais faltarem na casa daquela viúva. Como crentes, vivemos em tempo de crise, escassez ou de problemas. Temos que acreditar no Deus do sobrenatural, no Deus do milagre, no Deus do poder, no Deus que ainda é capaz de utilizar recursos naturais para expressar sua sobrenaturalidade e seu poder. O grande desafio para nós é mergulharmos e acreditarmos mais na ação sobrenatural de Deus. Em 1 Reis 18, versículo 20 a 40, a Bíblia relata sobre a experiência fantástica de Elias no Monte Carmelo, como se tem. Esta experiência, com certeza, ela está na mente de muitos cristãos, porque retrata uma luta entre o bem e o mal. Para nós, ela representa uma luta diária que temos que enfrentar contra os inimigos de Deus. E de como temos um Deus que vem em favor de nós quando precisamos dele. Após aquele episódio onde Elias apresenta-se perante os governadores, e começa a sua batalha, a intenção dele era demonstrar para os governantes e para a nação de Israel que Jeová era o único Deus, o Todo-Poderoso, e que o Baal e seus profetas não passavam de uma fraude, de uma farsa. Esta história e o seu final quase todos nós já sabemos de cor, Os profetas de Baal passaram a clamar, invocar, gritando para que seu Deus o atendesse, mas nada acontecia. O holocausto colocado no centro da prova permanecia sem um mínimo sinal da atuação sobrenatural de Baal. Os profetas desesperados se flagelavam e nada. Elias permanecia parado. Ele sabia que Baal era uma farsa. Depois do meio do dia, chegou a sua vez de clamar, de buscar a intervenção do seu Deus. Primeiramente, ele restaura o altar, arma a lenha, divide o novilho, derrama água sobre o holocausto e clama ao Senhor com a oração que lemos no início.
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Nós sabemos o restante da história, né? Puf! Caiu fogo do céu, da parte de Deus. Consumiu o holocausto. Todo o povo com o rosto em terra gritava: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Deus de Israel respondeu: porque é um Deus vivo, que age, que atua, que vem em favor dos seus quando há necessidade. E o que aprendemos a partir dessa história? Primeiro, vemos que antes de fazer qualquer coisa, Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Se quisermos ver a atuação de Deus, irmãos, em nossas vidas, se quisermos experimentar do seu poder, é necessário estarmos em comunhão e sintonia com Deus. Para muitos de nós, talvez o caminho seja a restauração. O nosso Senhor é o Deus das novas oportunidades, dos recomeços, da segunda oportunidade, da restauração. Podemos buscar em Deus a restauração das nossas vidas e assim seremos alvos do seu poder e do seu fogo poderoso. Na peleja contra o falso Deus e seus seguidores, as armas mais poderosas que Elias usou foi a oração da fé. O texto nos mostra que foi uma oração simples, pequena, mas cheia de fé, ousadia e coragem. Mesmo assim, sendo pequena, Deus respondeu. Às vezes eu fico pensando como usamos todas as nossas outras coisas, todos os nossos outros meios, menos a nossa principal força, que é a oração. Quando enfrentamos lutas, problemas, enfermidades, tentamos de tudo, procuramos a todos. A última coisa que fazemos é orar. Elias não usou a oração como último recurso. Na verdade, a oração foi o seu primeiro e último recurso. A única oração de fé foi o seu único contato com Deus. A pergunta que faço é: temos buscado e dependido de Deus através da oração? Ou de outro modo? A oração é o nosso primeiro recurso quando nos deparamos com dificuldades e problemas, quando nos deparamos com a Covid, quando nos deparamos com essas crises de falta. O interessante é que o que mais se faz hoje é pregar sobre oração, palestrar sobre oração, escrever sobre oração, mas o que menos se faz hoje é orar. É importante saber que Elias, apesar de toda a coragem e ousadia, era um homem semelhante a qualquer um de nós. Contudo, através de sua vida, podemos observar como dependia do Deus de Israel e de como, através desta dependência, foi um poderoso instrumento na mão de Deus. Não somente a dependência, mas a sua oração de fé também demonstra sua imensa confiança no Deus que pode todas as coisas. Talvez você esteja passando por problemas, por lutas, e às vezes pode ser que Deus esteja te ensinando a depender dEle. Dependa dEle, confie nele, pois Ele é poderoso para resolver o teu problema. Que nós possamos a cada dia mais
depender dele e estar fazendo a vontade dele aqui na terra. Que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus. Esta mensagem que eu tinha para nós. Espero que cada um de nós possa realmente ficar debaixo da dependência de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guie, que Deus seja a luz da nossa vida, que nós possamos colocar verdadeiramente a nossa confiança nele. É o que eu peço nesta noite, em nome do nosso grande e precioso Jesus. Amém. Fique em paz, que Deus possa abençoar e trazer conforto e consolo aos nossos corações.